O ano de 1918 amanheceu em meio ao caos da Primeira Guerra Mundial. No entanto, um inimigo diferente emergia silenciosamente, um que deixaria uma marca devastadora na humanidade. Esse inimigo era a gripe espanhola, uma pandemia tão severa que ceifaria dezenas de milhões de vidas. Entre 1918 e 1920, esse inimigo invisível circulou o globo, não deixando nenhum continente intocado. O mundo nunca havia testemunhado uma pandemia tão rápida e mortal, e seu impacto ressoaria por décadas. A pandemia da gripe espanhola serve como um lembrete severo da vulnerabilidade da humanidade às doenças infecciosas. Mesmo com o pano de fundo de uma guerra mundial, foi a gripe que se tornaria o evento global definidor da época. Ela expôs as limitações da ciência médica e dos sistemas de saúde pública diante de um vírus novo e altamente contagioso. A história da gripe espanhola é uma história de tragédia, resiliência e das lições duradouras aprendidas com um dos capítulos mais sombrios da história. As origens precisas da pandemia de gripe de 1918 permanecem envoltas em incerteza. No entanto, as evidências sugerem que o vírus provavelmente surgiu em algum lugar nos Estados Unidos, possivelmente em um acampamento militar. Apesar do nome, a gripe espanhola não se originou na Espanha. A Espanha foi um dos poucos países neutros durante a Primeira Guerra Mundial, e sua imprensa relatou livremente o surto. Essa abertura levou à ideia equivocada de que a Espanha era o epicentro, daí o nome gripe espanhola. A verdadeira origem do vírus pode nunca ser definitivamente conhecida, mas seu impacto transcendeu as fronteiras geográficas. O mundo estava em guerra quando a pandemia de gripe de 1918 atingiu. O conflito global, com seu movimento sem precedentes de tropas, forneceu um terreno fértil ideal para o vírus. Soldados, confinados em trincheiras e acampamentos lotados, serviram como portadores involuntários, espalhando o vírus por continentes e oceanos. O esforço de guerra também prejudicou os esforços para conter a pandemia. Os governos, focados na guerra, relutaram em desviar recursos para combater a gripe. A censura, projetada para manter o moral, minimizou a gravidade do surto, permitindo que o vírus se espalhasse descontroladamente. A guerra, em uma reviravolta cruel do destino, inadvertidamente alimentou a pandemia, amplificando seu impacto. A pandemia de gripe de 1918 foi chocante em sua mortalidade. Estima-se que 1/3 da população mundial foi infectada com o vírus. O número de mortos continua sendo um assunto de debate, mas a maioria das estimativas o coloca entre 50 e 100 milhões de pessoas. Ao contrário de muitas cepas de gripe, o vírus de 1918 afetou desproporcionalmente jovens adultos, aqueles normalmente considerados no auge de suas vidas. Essa característica incomum contribuiu para o alto número de mortos da pandemia, deixando famílias destruídas e comunidades cambaleando. Seção 5. A face do inimigo. A gripe de 1918, ao contrário da gripe sazonal, era uma inimiga formidável e frequentemente implacável. Os sintomas normalmente apareciam repentinamente e se intensificavam rapidamente. As vítimas apresentavam febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores musculares e fraqueza. O que tornou a gripe de 1918 particularmente mortal foi sua tendência a progredir para a pneumonia. Os pulmões se enchiam de líquido, causando uma descoloração azulada da pele, um sintoma assustador que passou a ser associado à doença. A morte, quando ocorria, frequentemente chegava rapidamente, às vezes em poucas horas após o início dos sintomas graves. O impacto da pandemia de gripe de 1918 se estendeu muito além da devastação imediata da doença e da morte. Deixou uma marca indelével nas sociedades ao redor do mundo, interrompendo a vida diária, paralisando economias e tensionando os tecidos sociais. Empresas foram fechadas, escolas e reuniões públicas foram canceladas,
e as cidades se tornaram verdadeiras cidades fantasmas à medida que as pessoas se refugiavam em suas casas, com medo do contato com o inimigo invisível. A pandemia também expôs as inadequações dos sistemas públicos de saúde em todo o mundo. Os hospitais estavam sobrecarregados, sem capacidade para cuidar do grande número de doentes. Enfermeiras e médicas, eles próprios adoecendo, trabalhavam incansavelmente, muitas vezes até a exaustão. A pandemia trouxe à tona a necessidade crítica de investimento em infraestrutura e preparação para a saúde pública. A pandemia de Covid-19, que surgiu no final de 2019, gerou comparações inevitáveis com a pandemia de gripe de 1918. Embora os dois vírus sejam distintos, os paralelos em seu impacto global são impressionantes. Ambas as pandemias destacaram a interconexão do mundo, a velocidade com que os vírus podem se espalhar em nossa era globalizada e a importância de uma resposta global coordenada. A pandemia de Covid-19 também serviu como um lembrete severo das lições aprendidas e às vezes esquecidas de 1918. A importância da transparência na comunicação, a necessidade de medidas eficazes de saúde pública, como distanciamento social e uso de máscaras, e o desenvolvimento de vacinas e tratamentos, tudo isso ressalta o legado duradouro da pandemia de 1918. A pandemia de gripe de 1918, apesar de seu número devastador de vítimas, gerou lições inestimáveis que continuam a moldar as políticas e práticas de saúde pública hoje. Uma das lições mais profundas foi a importância da transparência e da comunicação aberta durante emergências de saúde pública. As primeiras tentativas de minimizar a gravidade do surto de 1918, impulsionadas pela censura em tempos de guerra, acabaram prejudicando os esforços de contenção e corroendo a confiança do público. A pandemia também ressaltou o papel crítico das intervenções de saúde pública, como distanciamento social, uso de máscaras e medidas de quarentena para retardar a propagação de doenças infecciosas. Essas medidas, embora disruptivas, provaram ser eficazes na mitigação do impacto da pandemia de 1918 e permanecem como pilares das respostas de saúde pública a surtos hoje. A pandemia de gripe de 1918 serve como um lembrete solene da ameaça sempre presente de doenças infecciosas e da importância da preparação. Estimulou avanços em virologia, epidemiologia e infraestrutura de saúde pública, lançando as bases para o desenvolvimento de vacinas, antivirais e outras intervenções que salvam vidas. O legado da pandemia de 1918 está gravado na estrutura de segurança de saúde global que existe hoje, um testemunho das lições aprendidas com um dos surtos mais mortais da história. Embora a ameaça de futuras pandemias permaneça, o mundo está, sem dúvida, mais bem equipado para enfrentar esses desafios graças, em parte, ao conhecimento e à experiência adquiridos com a pandemia de gripe de 1918. A luta contra doenças infecciosas é contínua, exigindo vigilância, inovação e um compromisso com a cooperação global para proteger as gerações futuras do espectro de pandemias.